Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima sexta-feira para todos vocês, né? Dia triste ontem no esporte limeirense com a morte do roupeiro Ricardinho, né? Tinha apenas 43 anos, trabalhava no Independente, chegou no Galo em 2011, trazido pelo Lucas Moraes, ex-presidente, que aliás é padrinho de casamento do Ricardinho, né? Ele que contraiu a Covid-19 há 15 dias, foi internado, precisou ser entubado e ontem acabou não resistindo e veio a falecer, né? Hoje ele será velado a partir de 1 hora da tarde no Monumental e o sepultamento às 4 da tarde no Cemitério Parque. Eu tinha muita amizade com o Ricardinho e confesso, estou muito triste com o falecimento deste grande profissional, deste grande amigo, né? E muito obrigado ao presidente do Independente, André Massaro, por passar todas as informações. Bom, tem futebol hoje. O Corinthians entra em campo pela Copa do Brasil, pega o Retrô às 21h45. Jogo no estádio Elcir Rezende de Mendonça, em Saquarema. Aliás, o Corinthians está muito preocupado com a condição do gramado, né? Se é só coloração ou se realmente a bola fica quicando, porque imagem feia do jogo Fluminense 2, Boa Vista 0, realizado nesse estádio, né? Então o Corinthians ontem treinou no CT Ninho do Urubu do Flamengo e procurou saber informações sobre o gramado de Saquarema. Corinthians que na primeira fase passou pelo Salgueiro, também num gramado muito ruim no interior do Pernambuco. Placar de 3 para o Corinthians, 0 para o Salgueiro. O Retrô, que estreia na Copa do Brasil, fez história, ganhou do Brusque de Santa Catarina por 1-0. É um time pernambucano que avançou aí para a segunda fase. Não tem vantagem de empate, se der empate, decisão por pênaltis. Corinthians é o mesmo time que venceu o Mirassol no meio de semana pelo Paulistão por 1-0, com Cássio no gol, Fagner, Gemerson, Gil e Fábio Santos. Os dois volantes, né, o Ramiro e o Gabriel, mais o Rodrigo Varanda e o Otero. Na frente, Gustavo Mosquito, que foi o autor do gol contra o Mirassol, e Jô. Esse é o time do Corinthians que enfrenta o Retrô. Corinthians é muito favorito para esta partida. Ontem o Timão anunciou mais 2 reforços, 2 meninos, né? Primeiro deles, o zagueiro Carlão, de 20 anos, que vem do Náutico, contrato de empréstimo até o final do ano, e o outro é o volante Luiz Mandaca. Isso mesmo, Luiz Mandaca. Ele tem 19 anos e pertence ao CSP, um time da Paraíba. O Corinthians pagou R$ 800 mil pelo jogador, divididos em 10 parcelas. Certo? Então o Corinthians anunciando aí garotos para a sequência do campeonato. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, que ontem apresentou oficialmente o atacante Bruno Rodrigues, aquele que jogou pela Ponte Preta o Campeonato Paulista e foi muito bem. E ele destacou que o grande ídolo da carreira dele é o Luiz Fabiano, que graças a Deus ontem postou uma foto nas redes sociais com os enfermeiros, com os médicos, dizendo que venceu a Covid. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, graças a Deus tudo bem com o nosso Luiz Fabiano. Tá bem também o Paulo Roberto, técnico do Santo André. Ele não precisou ser internado em um leito de UTI. Ele só está num quarto normal, se recuperando da Covid. Ele está internado no Hospital Samaritano, na cidade de Sorocaba. Então, boa recuperação ao meu grande amigo Paulo Roberto. Vamos falar do Palmeiras, até porque o Verdão ontem foi informado dos árbitros das partidas decisivas contra o Defensa e Justiça. Vale o título da Recopa Sul-Americana. O Palmeiras campeão da Libertadores contra o Defensa e Justiça, esse time do Hernan Crespo, atual técnico do São Paulo, campeão da Copa Sul-Americana. Então o jogo de ida vai ser no dia 7 de abril em Buenos Aires. Quem apita o jogo será o colombiano Andrés Rojas. E o jogo de volta será no Allianz Parque, dia 14 de abril. Quem apita é o uruguaio Leodan Gonzalez. Dizem que é o melhor árbitro sul-americano do momento. Sobre o meu Vascão da Gama, ontem o STJD deu por encerrado o caso Vasco e Inter e manteve o resultado, a vitória do Colorado 2-0 pelo Brasileirão em São Januário. O Vasco reclamava que no primeiro gol do Inter o Rodrigo Dourado estava impedido e o VAR acabou tendo uma pane e não funcionou. Não adiantou essa choradeira do Vasco aí, essa briga para tentar reverter esse resultado, que praticamente rebaixou o Vasco para a Série B, e ontem saiu até a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco
fazendo sua estreia contra o Operário em São Januário. Bom, o Mundial de Clubes do ano que vem pode não acontecer, tá? A FIFA tirou a competição do orçamento, até porque temos Copa do Mundo e ela será realizada no final do ano no Catar, então por isso nós não teremos o Mundial de Clubes em 2022. Sobre o VAR, uma informação do Campeonato Brasileiro, nós teremos uma central única no Rio de Janeiro, então os árbitros que operam o VAR não precisarão mais viajar e estarem, né, nos estádios onde as partidas são realizadas. Então haverá uma central única no Rio de Janeiro, na CBF, a exemplo do que acontece na NBA, a exemplo do que aconteceu na Copa do Mundo da Rússia, onde teve uma central em Moscou. Então os árbitros de vídeo ficarão concentrados no Rio de Janeiro. E para fechar, meu abraço aqui à torcida Interror por 31 anos de fundação. Um abraço ao Edson Romão, que foi quem fundou a torcida Interror, e o atual presidente Renan Lima, que ontem gravou um áudio muito bacana, agradecendo os integrantes da Interror e, como sempre, fazendo campanhas muito importantes aqui em nossa cidade. A que está em andamento agora, a campanha do chocolate. Afinal de contas, teremos Páscoa, né? Então, se você quiser doar bombom, caixa de bis, ovo de Páscoa, procurem alguns pontos aí da torcida Interror, entre eles o bar da torcida, enfim, tem muitos locais de arrecadação. Vamos fazer crianças felizes nesta Páscoa, tá bom? Um excelente fim de semana para todos vocês. Segunda-feira a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba.